A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Jefferson Pereira e nós estaremos falando essa semana um pouco sobre a abrangência universal da salvação, a sexta lição do quarto trimestre de 2017, que estudaremos no dia 5 de novembro de 2017. Como sempre dizemos nos nossos vídeos, esse vídeo tem a intenção de alcançar aquelas pessoas que, por algum motivo, não estejam participando da Escola Bíblica Dominical. Então, desde já, deixamos o convite a você, que há tempos não participa da escola, ou mesmo por algum motivo, seja ele qual for, parou de participar ou nunca mesmo participou da escola. Eu quero te mostrar através desses vídeos que você está perdendo muitos ensinamentos que são valiosíssimos para o crescimento espiritual do cristão. Então vamos passar aqui, eu vou te apresentar a lição, na ordem como sempre fazemos. E temos nesse trecho da revista o texto áureo, que nos diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 17. E a verdade prática da semana nos diz: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitam em todo lugar, em todo tempo e lugar, serão salvos pela graça de Deus. Repetindo para fixar: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Aqui nessa próxima sessão nós temos a leitura diária. Na segunda-feira, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Na terça, Cristo ofereceu-se para, de uma única vez, tirar o pecado do mundo. Na quarta, somos embaixadores da parte de Cristo nessa nova aliança. Na quinta, Cristo transformará o nosso corpo de humilhação conforme o seu corpo glorioso. Na sexta, Cristo perdoa todos os nossos pecados. E no sábado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos os textos aí com a sua referência, pode conferir aí na sua Bíblia. A próxima sessão é a leitura bíblica em classe, onde esta semana estaremos lendo em dois textos diferentes, em dois livros diferentes. A primeira parte será em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 18. E a segunda parte em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. O objetivo geral da semana é mostrar que a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, com 3 objetivos específicos: explicar o que é a obra expiatória de Cristo, discutir a respeito do alcance da obra expiatória de Cristo e apontar que Cristo oferece salvação a todos os homens. Aqui temos a lição de professor, temos aí umas dicas do comentarista da lição. E por fim entramos no comentário em si, iniciando pela introdução. Como dissemos, temos 3 tópicos e o primeiro tópico fala sobre a obra expiatória de Cristo. Nesse primeiro subponto, que é a necessidade de expiação, nós destacamos o texto que está aqui à sua esquerda em amarelo, que diz o seguinte: esta se tornou necessária, ou seja, a expiação, ela se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. Ou seja, quando nós perguntamos qual a necessidade de ter uma expiação, então essa seria a resposta. É necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. E aqui nesse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele disse aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22, a seguinte verdade: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, isso é um efeito
do pecado. Ao vir ao mundo, não somente o homem foi atingido por seus efeitos nefastos, mas também a criação. Toda a natureza, toda a criatura de Deus que ele criou nesse mundo foi atingida devido às ações ou aos efeitos do pecado. No segundo subponto da nossa lição de hoje, fala sobre a abrangência do pecado. E nesse tópico nós destacamos o seguinte texto: o problema do pecado é tão sério e sua abrangência é tão grande que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, e nós tratamos sobre isso na lição passada, na lição de número 5. Impedindo as pessoas de serem salvas da ira divina. Ou seja, o pecado é um muro, é uma barreira que separa o homem de Deus. E ele atingiu a todos os homens, conforme o texto que nós podemos ver em Romanos capítulo 3, versículo 23, o teólogo Paulo, ele nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa é a abrangência do pecado. Adão pecou, Eva pecou, nossos primeiros pais pecaram e, em sequência, todos que vieram em seguida também pecaram, com exceção do homem-deus, de Jesus Cristo, que não veio de forma convencional a esse mundo. E aí todos sabem a forma, o nascimento virginal de Cristo, que nós não vamos tratar aqui nessa lição, mas todos os demais homens foram atingidos por esse pecado. Pecam, e por isso, nessa abrangência que todos pecaram, é necessário ter-se um Salvador. E o Salvador, ele se chama Jesus Cristo. No terceiro subponto, fala sobre a expiação de Cristo, que também nós tratamos sobre isso na lição passada. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. Então, Cristo, sim, ele veio a esse mundo como homem, mas não nasceu no pecado, mas viveu uma vida sem pecado e morreu sem pecado. E ele virá outra vez para consumar todas as coisas. E no texto que nós separamos aqui, o texto bíblico, o escritor aos Hebreus, ele discutindo esse assunto, ele disse: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Isso é, se fosse como os sacrifícios do Antigo Testamento, porém não era. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, ou seja, Cristo se manifestou na plenitude dos séculos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, a expiação de Cristo é a ação, é a obra que tem o poder de aniquilar o pecado e seus efeitos sobre a humanidade. Passamos agora para o segundo ponto, texto que nós destacamos aqui, no segundo ponto, que fala sobre o alcance da obra expiatória de Cristo. E aí, no primeiro subponto, fala da impossibilidade humana. Ou seja, a obra expiatória de Cristo, ele vir morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, ela tem um alcance. E diante disso está a impossibilidade humana de poder propiciar a salvação a si mesmo, fazer alguma coisa por si mesmo. E aí nós destacamos o texto que está em João capítulo 15, versículo 5, quando o próprio Jesus ele disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, aí está mais que clara a impossibilidade humana. Sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, o homem nada poderá fazer em prol da sua própria salvação. Amém? Então vamos passar aqui para o segundo subponto. Temos aqui o Conheça Mais, que aí você tem na sua lição, ou mesmo você que não está indo para a escola dominical, você pode dar uma pausa aqui no vídeo e ler o problema do pecado que está aí descrito, que é uma
foi extraído da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton. No segundo subponto do segundo ponto, fala sobre a obra substitutiva de Cristo ali na cruz do Calvário, ou seja, Cristo ocupou o lugar do pecador. E aqui o texto que nós destacamos é a morte vicária de Cristo na cruz, representa a nossa morte. Pois esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito aí em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz que na lei estava escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo, ele foi pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados. Morte vicária significa morte substitutiva, ou seja, quem devia estar morrendo na cruz, sendo condenado, era o pecador, era aquele que erra, era aquele criminoso, era aquele que faz o mal, faz o errado, mas não. Cristo, ele tomou o nosso lugar. É o inocente tomando o lugar do culpado, morrendo ali em nosso lugar. Então isso demonstra um grande amor da parte de Deus por nós, e Cristo, ele ocupou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. E o terceiro e último subponto do segundo ponto fala sobre o alcance universal da obra expiatória de Cristo. Então, essa obra de Cristo, ela tem um alcance universal, como a própria palavra já diz. Ou seja, ela é uma obra que alcança a todos os homens, de todas as eras e de todos os lugares. Então, essa obra que Cristo realizou ali, morrendo em nosso lugar, ela tem poder para salvar todo e qualquer homem, em qualquer época e em qualquer lugar. Entendemos assim que esta obra de Cristo, ela pode alcançar a todos, sem distinção. Porém, é interessante nós destacarmos que, para que esta obra faça efeito na vida da pessoa, é necessário que, pela fé, ela aceite esse sacrifício de Cristo que ele realizou ali na cruz do Calvário. Para ser salvo, é necessário que o homem, ele pela fé, aceite que Jesus morreu por amor em seu lugar ali na cruz do Calvário. Isso fará com que ele seja salvo pela graça de Deus. Por fim, indo para o terceiro e último ponto, Cristo oferece salvação a todo o mundo. Com o primeiro subponto, fala de perdão, libertação e cura. Ou seja, além da salvação prometida por Deus a todos quantos forem fiéis, perseverarem até o fim, vindo a morte ou mesmo vindo o arrebatamento da igreja, terão a vida eterna. Mas também, enquanto viverem nesta vida, terão outros benefícios. Terão o perdão na sua vida, terão libertação dos vícios e das opressões do mundo, como também serão curados fisicamente e também espiritualmente, sempre segundo a vontade de Deus. No segundo subponto fala sobre a salvação é para todo mundo. E aí nós destacamos o texto que nós já falamos algo parecido no tópico anterior, que diz que por meio da fé e do arrependimento de coração é que o homem pode ser salvo. E aqui nós destacamos o seguinte texto, que está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o desejo de Deus para toda a humanidade é que todos reconheçam que são pecadores, reconheçam que precisam de um Salvador e se arrependam pela fé dos seus pecados. Aí Cristo vai fazer uma grande obra nessa vida. Amém? No terceiro e último ponto, nós temos aí a responsabilidade do cristão. Ou seja, após ter alcançado a salvação, o cristão ele passa a ter também aí uma responsabilidade dada por Deus.
que o texto que nós destacamos diz o seguinte: há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho por intermédio do ID de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o ID de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ou seja, você que já é um cristão, que já é salvo na pessoa bendita de Jesus, você agora tem uma grande responsabilidade, que é assim como de graça você recebeu esta salvação, através da mensagem do Evangelho de Cristo, de graça também você possa propagar esse Evangelho de nosso Senhor. Então fica por aqui o nosso vídeo, e aí eu peço a você que assistiu até o final, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você percebeu que não está indo mais à escola bíblica dominical, que parou de frequentar a escola bíblica dominical. Então compartilhe com ele, compartilhe nos seus grupos e faça chegar este texto mostrando a lição da escola dominical para o maior número de pessoas. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, agora e sempre. Amém.